Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bruno Simeone falando. Nós vamos para a nossa terceira aula do curso de mobile e nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre plataforma de desenvolvimento de back-end para mobile, né? Vamos tentar explorar um pouco essas ferramentas, o framework, enfim, essa abordagem, essa atmosfera que é esse mundo cheio de alternativas, cheio de nuances, e vou trazer um pouquinho aqui da minha visão sobre isso para a gente fazer um bate-papo. Vamos lá então, deixa eu arrumar novamente minha câmera aqui, vou jogar ela aqui para o canto. Mudar aqui para um dado. Aqui. Beleza. Bom, gente, vamos começar então. Vamos falar um pouco das alternativas que a gente tem em mãos hoje, né? Obviamente que tem muito mais alternativas que somente essas três opções. Eu trouxe aqui as que são mais populares, as que tem mais profissionais utilizando atualmente, tem mais empresas falando sobre isso, né? Minha experiência lá na CIT, já passei por alguns projetos de desenvolvimento mobile e são esses os frameworks aí que a gente encontra hoje na maior atividade. Eu trouxe aqui uma visão do GitHub, né? Deixa eu explicar um pouco o que isso significa, né? Então, essa primeira parte aqui, né? Ela é sobre um viés mais social, né? Ou seja, a gente tem lá no Spring Boot 3.4 mil pessoas, 3.4 mil usuários, né? Observando mudanças nesse repositório. O Node um pouco menos, o .NET Core um pouco menos, né? Lembrando o Spring Boot desenvolvido pela Pivotal, Node.js pela própria comunidade, .NET Core pela Microsoft. Eu vou confirmar se é pela própria comunidade ou se tem alguma outra empresa e eu já falo para vocês aqui no vídeo. Então, uma perspectiva de pessoas que marcaram com estrela, né, o repositório, 50 mil no Spring Boot, 72 mil no Node, 14 mil no .NET Core. Lembrando que o .NET Core é o primo mais novo aqui, então, obviamente, que teria um público menor, né? E o número de vezes que esse repositório foi forcado para fazer alterações ou para os usuários entenderem o código, interagirem com o código de alguma forma, submeter pull request, enfim. 31 mil no Spring Boot, 17 mil no Node e 3.5 mil no .NET Core. Tem uma característica interessante, né? O Spring Boot ele tem mais pessoas observando o repositório, embora ele tenha sido marcado com estrela por menos pessoas. Bom, um outro overview que eu gostaria de trazer aqui é no último mês, né, considerando aí agosto de 2020, o número de pull requests submetidos, issues abertas, né, o número de pull requests em aberto, issues fechadas e nova issues, então uma movimentação bastante significativa. Aqui o repositório desde ali de 2012 e a atividade dele até então. O repositório do Node, 27 pull request que foram mergeados, 64 abertos, 132 issues, 64 novas. E o .NET Core, 26 mergeados, 6 open pull requests, 57 issues fechadas e 46 issues abertas. Aí o desenvolvimento dele desde de meados de 2015 aqui, portanto, o mais novo deles. Beleza, vamos para o próximo. Aqui, antes de falar sobre mobile back-end as a service, eu vou dar um pause aqui para a gente dar uma navegada sobre essas três plataformas, né? O primeiro, dar um overview, como eu já fiz outras vezes aqui para outros tópicos, né? A ideia é passar pelo site, entender um pouco de como funciona, entender um pouco as características ali. De novo, a gente não vai entrar em profundidade, não é essa a proposta aqui. Nós vamos pincelar os assuntos, vou deixar os links na descrição e vocês depois
tem todo o tempo do mundo para olhar isso com mais detalhe. Então, o Spring Boot, né, o que ele é? Ele é uma versão opinada de como rodar uma aplicação em Java, né? Então, no fundo, ele é uma aplicação standalone, ele não depende daquele conceito antigo dos MAME servers, né, onde eu tenho um servidor enterprise, um servidor de aplicação enterprise, que eu vou colocar minhas aplicações lá. Pelo contrário, são pequenas, aqui no caso do Spring Boot, a filosofia são de pequenas aplicações que rodam standalone, ou seja, sozinhas, sem nenhuma dependência. Você pode rodar com o Tomcat, o Jetty ou o Undertown dentro dele, que são containers para servir aí web, né? HTTP e tudo mais. Tem uma versão opinada das dependências para simplificar as configurações. Eles atuam muito no modelo de starter. Depois vale entrar aqui um pouco para entender esse detalhe. Configurações automatizadas para Spring e para bibliotecas de third party, né, que rodeiam aqui o ecossistema do desenvolvimento. Métricas e health checks e configurações externalizadas já pronta para produção, então de partida você já tem essas coisas já configuradas e prontas, e nenhum código, nenhuma geração de código, né, estática e nenhuma, ou dinâmica, e nenhum requisito de configuração através de XML. Pois se vocês quiserem entrar aqui, tem um Get Started para isso. O primeiro passo é entrar lá no Initializer e baixar o seu aplicativo da maneira como você quer, né? Adicionar o seu código e rodar através do Maven Wrapper com uma sintaxe pré-definida aqui de archetype para fazer funcionar. Mas basicamente isso, né? O Spring Boot. Eles têm um blog bastante legal, assim, bastante interessante da comunidade do Spring, que eles lançam um boletim semanal sobre tudo que está rodando, tudo que está rolando na comunidade. As releases também eles colocam aqui, as coisas que eles estão investindo, os podcasts que eles participam, exemplos de casos de uso, enfim, tem uma série de coisas bastante interessantes aqui, novidades, por exemplo, o caso do Spring Authorization Server, versão 001, aí você entra aqui, você vai entender um pouco da motivação que levou eles a construir isso, repositório, exemplos e tudo mais. E principalmente uma parte de comentários também. Enfim, uma comunidade interessante para seguir. O próximo aqui é o .NET Core, né? Esse aqui é o portal da Microsoft com toda a documentação, com alguma introdução para a plataforma. Esse é um exemplo de como rodar, então eu baixo ele, eu passo a ter um CLI aqui para poder utilizá-lo. É um funcionamento bem similar ao Node, né? Então eu vou criar lá uma nova aplicação e ele vai gerar todo o scaffolding da aplicação para eu conseguir trabalhar e eu vou rodar. Então, de novo, é uma versão opinada de como rodar .NET, autocontido, sem depender do ambiente externo, sem depender de grandes servidores de aplicação. Ele simplesmente roda por si só. O blog do .NET, com alguns exemplos, né, casos de uso de como trabalhar com o .NET em si. Aqui é um pouco mais amplo, não é especificamente do .NET Core, é da comunidade do .NET. E por fim, o Node, esse é o site do Node.js, ele é baseado na V8, né, um motor de alta performance do Chrome que funciona com JavaScript, que trabalha com JavaScript e WebAssembly, né, escrito em C++, e implementa aí as referências de ECMAScript, que é o que a gente chama aqui de JavaScript, e o WebAssembly, que é a linguagem de máquina para web. Então, bastante poderoso, bastante usado por muita gente no mundo todo. O blog do Node.js é mais focado em release notes, né? Vocês podem ver aqui, então ele traz aí as novidades, o que o pessoal está trabalhando e tudo mais, menos focado na comunidade. E adicionalmente o Express, que é um framework web para Node, bastante utilizado também. No caso do Spring, a comunidade do próprio Spring já fornece a versão web, né, as dependências web para funcionar. Aqui no caso do Express é um pouquinho diferente e ele usa por baixo o Loopback, que é um utilitário ali para você gerar scaffolding e trabalhar com geração de código. Né? Então é isso, gente. Deu para passar um overview bem rápido aqui dessas 3 plataformas de desenvolvimento bastante famosas, bastante utilizadas
bem comum, tem bastante gente que conhece esse mundo aqui. É um approach um pouco diferente, né? Um pouco sobre relevância, um pouco sobre quem está usando isso e de que maneira, do que especificidades mais técnicas. Um ponto muito importante no mundo do desenvolvimento mobile, que eu não posso deixar de comentar, é o uso, obviamente, do Mobile Backend as a Service. Mas aí vem uma discussão, o que é isso, para que serve, qual que é a motivação de usar isso, por que eu não faço tudo custom, né? Já que você acabou de me apresentar 3 grandes plataformas de desenvolvimento. A grande questão, gente, é facilidade de uso e rapidez e usar um serviço gerenciado, né? Quando a gente usa um back-end gerenciado, a gente, de certa forma, ganha, né? Funcionalidades de gestão de usuário, de storage in cloud, a gestão de push notifications cross plataforma, para você não ter que implementar individualmente para cada plataforma, a integração com redes sociais, gestão de autenticação e autorização, bancos escaláveis, né? Você não precisa ter que ficar fazendo isso na mão, APIs já prontas, né? Manipulação através do GraphQL e REST, verificação de e-mail, quando você, por exemplo, vai ter que mexer na senha ou alterar um fluxo de senha com um fator de dupla autenticação aí com e-mail, também faz isso. Geolocalização, logs, né, manipulação de logs do aplicativo ali, CDN Cache também tem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de coisa, e a própria infraestrutura, né, que sustenta todo um back-end. Então, por isso que é um ponto super positivo utilizar esse tipo de coisa. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que são os principais do mundo de Mobile Backend as a Service. O primeiro dele é o Firebase do Google Cloud. O que ele fornece já out of the box, né? Primeiro, o Firestore, né? Então, dados na medida global, né? Na escala global. Um experimento sobre Machine Learning, né? Cloud Functions, que é uma maneira de eu rodar código de back-end sem gerenciar servidores, é como se fossem as próprias funções Lambda, AWS, por exemplo, mas aqui no caso do Google são snippets de código, né, que eu consigo rodar e esses snippets rodam gerenciado, eu não preciso gerenciar servidor para isso. Autenticação, o próprio hosting, né, então os assets estáticos ali da minha aplicação, o Cloud Storage, né, que vai servindo arquivos at scale, bancos em dado em real time, bancos em tempo real aí para eu ter um poder de escala bastante grande se eu tiver que desenvolver um aplicativo que precisa de dado em tempo real. Quando a gente fala de qualidade, o Crashlytics, né, que é uma ferramenta para você olhar para reportes de crashes e de erros da aplicação em real time. Então, você consegue entender o que está acontecendo com os usuários. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre telemetria, mas é um pouco disso, né? A gente consegue entender o que está acontecendo ali em produção. Monitoramento de performance, Test Your App on Device Hosted by Google, que é o Test Lab, eu consigo... ele não é o melhor nisso, posso usar o browser Stack ou outras ferramentas para fazer laboratório de teste, né? Eu consigo, por exemplo, hostear um cenário de teste em um farm de device, né? A gente chama de farm device, uma empresa que fornece milhões de devices para teste como serviço. Enfim, ele tem um pouco dessa funcionalidade. Ele tem também um mecanismo de distribuição, que é sempre uma dor de cabeça você publicar nas lojas, né? Tem uma série de restrições e o jeito de fazer isso. Sobre melhorar o business, né? Então tem a questão de... Ele já tem um framework, né? E um protocolo para você desenvolver mensageria dentro da aplicação. Você não precisa usar uma outra coisa para isso, caso você queira conversar com seus usuários diretamente. A conexão com o Analytics, né, para você entender ali na perspectiva do usuário como tem sido a jornada dele, quais são os números sobre isso. Predições de comportamento de usuário e teste AB são 2 ferramentas poderosas que a gente falou no começo do nosso curso aqui sobre como testar cenários, né, testes multivariados e como que eu tento ali entender qual que é a jornada do meu usuário. E aí tem algumas outras funcionalidades aqui, né, por exemplo, como links dinâmicos, configuração remota e Cloud Messaging, né, para eu conseguir trabalhar com mensagens de notificações
dentro das plataformas. Então, esse é o cenário, né? Obviamente que isso aqui cobre 99% da maior parte dos casos de uso de construção de aplicativos, sejam corporativos ou não corporativos. Então, a ferramenta é extremamente poderosa para isso. E a segunda ferramenta é o Parse, né? Ele é um framework open source hoje para você desenvolver sua aplicação. Ele era um framework do Facebook, utilizado para construir as aplicações do Facebook. Ele foi aberto como open source, né? Aqui tem alguns highlights da comunidade do que pode ser feito dentro do aplicativo. São wrappers, né? Para você trabalhar com ele. Mas o que também está em voga aqui na perspectiva de open source. São propostas bem diferentes, né? Aqui no caso do Google tem o serviço todo gerenciado, tem o back-end como serviço 100% gerenciado. No caso do Parse, eu tenho funcionalidades parecidas, ele não chega a conseguir cobrir, tem até uma representação aqui para comparar os dois, mas a proposta do Parse, por ser open source, é você rodar numa infraestrutura gerenciada pelo seu próprio time, né? E aqui uma comparação, quando que eu uso Firebase, quando eu uso Parse, né? Então, o primeiro é uma ferramenta proprietária, o segundo é um open source. Aí o hosting, eu tenho alguns limites. No caso do Parse, eu conseguiria trabalhar com ele da maneira com que eu quisesse. Tem algumas empresas que já fazem hosting de Parse gerenciado também, são parceiros aí que podem ser utilizados. O banco de dados, né? No caso do Parse, ele tem várias opções para você trabalhar. No caso do Firebase, ele dá ali duas opções, uma opção para documento, uma outra opção para arquivo, enfim, tem algumas questões aqui. Custom Code, né, no Firebase, ele é suportado só pelas funções, né? Aqui no caso do Parse eu consigo entrar mais no detalhe, eu consigo fazer coisas mais poderosas. Uma visão de setup, uma visão de push notification, ambas as plataformas permitem você trabalhar com isso. O storage aí, Google Cloud somente, aqui eu posso usar vários provedores de cloud, um pouco do provider, quem fez, né? E aí o ideal aqui no caso do Firebase para real-time applications é só um ponto de vista, cada um tem o seu, né? De repente você pode chegar a alguma outra conclusão. E no caso do Parse para desenvolvimento de aplicações de propósito geral, que também daria para ser feito no Firebase, enfim, depende muito da característica do que você está buscando aí enquanto construtor de aplicações, né? O Parse Server, ele é hosteado também no parse.com, ou então dentro do GitHub para ter acesso ao fórum de comunidades e você ver e conseguir ver ele um pouco melhor. Então esse aqui é o site, essas são as SDKs que são possíveis serem utilizadas, né? Bastante democrático em várias linguagens, né? Use adaptadores, dependendo de onde eu vou conectar o Parse Server, né? Eu quero conectar no Google Cloud Storage, quero conectar nas S3, quero conectar no SQS para filas, né? Enfim. Então, tem bastante informação aqui para olhar e para conhecer um pouco do Parse. Versões gerenciadas do Parse, né? Back for App, né? Essa é uma das alternativas aqui para trabalhar com ele. A outra é o Sashdo, também outra opção de Parse gerenciado para você aí implementar. Ele traz aqui um viés também de lógica de negócio customizáveis usando as Cloud Functions, né, que é uma funcionalidade. E aí tem outras opções, tem o Node.js, tem mais algumas opções de Parse gerenciado, beleza? Aqui em documentação, né, traz toda a documentação do Parse, de como usar, enfim, qual que é as características de cada plataforma. Esse aqui é o Parse Server, que é o back-end mesmo em si, né? E a documentação de como utilizar. Acho que é isso, gente. Sobre back-end, deu para passar aqui, deu para dar uma visão bem bacana. A gente vai falar um pouco agora sobre dicas de codificação, né? Então, ele não está diretamente relacionado a mobile especificamente, mas são dicas de engenharia de software que são legais você prestar atenção
quando você for começar a desenvolver. Duas delas que eu trago aqui, a primeira é sobre desenvolvimento baseado em trunk, né? Ou seja, eu não tenho essa metodologia, ela traz uma versão opinada de que branches envelhecem o código e branches geram problemas de conflito que poderiam ser tratadas de uma outra forma. E tem dado muito certo nos lugares onde eu tenho acompanhado a evolução do uso dessa prática. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente fala muito da erosão de software, né? O quanto que você separar o software em várias branches, você causa aging, né? Você vai envelhecendo o código, depois é difícil de você conseguir trazer isso para o seu trunk, né? Para a principal árvore de desenvolvimento. Segundo, que ele habilita a integração contínua, né? Ou seja, eu tenho meu código, todo mundo no meu projeto sempre sabe qual é o código mais recente, ou qual é o código mais atual, e para a esteira de integração contínua isso é muito importante, porque eu não tenho, se eu detecto um problema na esteira de integração contínua, eu consigo parar para olhar, porque nós estamos todo mundo em cima do mesmo código. A questão dos merges, né, que eu comentei, obrigatoriamente ele exige ali um design interessante do código e desacoplamento para que várias pessoas consigam mexer, e melhora o reuso e as correlações, uma vez que está todo mundo na mesma página ali, a chance de alguém sair desenvolvendo um determinado componente que já existe, né, diminui bastante. Um outro conceito que anda junto com o Trunk-Based Development é o uso do Feature Toggle, né, que é basicamente você ligar e desligar partes da sua aplicação. Então, no fundo, quando você está desenvolvendo, você pode esconder o seu código em progress ali atrás de uma Feature Toggle, mas você pode usar esse artifício também. Aqui é um exemplo, o Launch Darkly, que é uma ferramenta SaaS para gerenciar Feature Toggle, que você pode porcionar o seu tráfego para fazer teste multivariado, né? Então, dado que eu vou ter um determinado usuário, que eu estou chamando esse cara de um beta user, eu vou levar esse cara para um determinado cenário de variação A, B, C, D, para testar qual é a melhor conversão. E uma outra informação importante é que ele pode ser usado para ligar e desligar features em produção, especialmente as bugadas, né? Então, você está tendo uma issue em produção, alguma feature que está causando algum bug, você consegue ligar e desligar sem precisar fazer um redeploy. Então, esses são os dois primeiros pontos. Depois eu trago uma outra preocupação aqui sobre pirâmide de testes, né? Para mobile, tem algumas ferramentas que permitem implementar automação de teste, né? Tem o Espresso do Android, tem, enfim, uma série de aplicações tanto que funcionam bem tanto para Android quanto para iOS. Aí esse negócio muda também o tempo todo. Mas basicamente a mensagem que eu gostaria de passar aqui, né, eu gostaria que a gente saísse do anti-pattern de regressão manual e fosse para o teste, né, mais automatizado. Então, a base da pirâmide toda ela é construída de maneira automatizada e a exploração manual do teste ela é bem menor, ela ocupa bem menos tempo, já que é bem mais caro de ser feito e exige mais cérebro para acontecer, né? Então, aqui os principais takeaways dessa dica aqui de prêmio de teste uma vez que eu tenho o teste automatizado, eu estou habilitando, uma vez que eu tenho a pirâmide instalada, eu estou habilitando a minha automação de teste de maneira eficiente, né? Eu estou trazendo as melhores tecnologias para os problemas mais corretos, então dependendo da minha camada da pirâmide, eu vou trazer uma tecnologia ou outra que funciona melhor num device ou em outro, né? Eu vou evitar custos excessivos com testes manuais. Ele é um habilitador para integração contínua, uma vez que ele vai rodar continuamente na minha pipeline e vai quebrar a cada interação que eu tiver danosa ali no meu código-fonte. Ele dá um feedback bem rápido para o desenvolvedor, uma vez que ele pode rodar na própria máquina ou na pipeline, então esse código não vai para produção quebrado. E ele, obrigatoriamente, te força a fazer um código melhor, aí, usando práticas de TDD, né? Test Driven Development. Um quarto ponto que eu queria trazer é sobre as preocupações com as migrations de banco de dados, né? Aí, isso se você usar um banco de dados no device, ou se você usar um banco de dados no seu back-end. Então, essa é uma técnica bem importante que o Liquibase ou o Flyway conseguem ajudar,
para você, dependendo da plataforma que você for desenvolver, ela mesma já tem essa evolução built-in. Mas, no fundo, é você lidar com bancos que evoluem, né, de uma maneira programática, para você prever o comportamento, ao invés de ter que fazer migrações de dados, alterações de banco, de coluna manualmente. Então, eu não tenho operações manuais para fazer isso. Eu estou documentando o que mudou no meu banco, né? E eu travo os bancos de produção e QA num modelo bem consistente, né? Então, eu sei qual que é a diferença entre o que está rodando em produção e o que está rodando em QA de maneira programática. Isso é bem importante para reproduzir problemas, para reproduzir incidentes, né? Para ter coesão nesse sentido. Um outro ponto aqui depois, antes da gente entrar em observability, que é o nosso último ponto, mais uma camada aqui sobre dicas de codificação, era sobre performance, né, considerações sobre performance. Eu gosto muito do Gatling para fazer teste de estresse, depois a gente vai dar uma olhadinha na ferramenta. No fundo, ele é uma ferramenta que, através do Scala, você consegue gerar uma massa grande para teste de performance, tanto para suas APIs, quanto para o seu back-end, quanto para a sua aplicação em si. Ele é baseado bastante em HTTP, então ele envolve aí conexões de rede. O Hystrix, e mais precisamente aqui a técnica do Circuit Breaker, né? Então, no fundo, eu estou implementando o meu código e as minhas integrações, e esse mecanismo ele me ajuda a tratar situações não previstas, como uma quebra de conexão ou como um overflow em cima de uma API. Ele me dá maneiras de eu trabalhar a falha de uma integração. O Service Mesh, né, aqui na figura do Istio, que ele transfere para o framework algumas preocupações de rede, de conexão entre serviços, de mock, de virtualização de serviços, de throughput, enfim, são umas perspectivas de integração bastante interessantes, vale muito olhar isso. A estratégia de cache, né? Então, nem sempre eu deveria bater a quente no meu back-end, no meu banco de dados para pegar dados, né? Eu preciso usar uma estratégia de cache para determinadas partes da minha aplicação que eu estou construindo, tá? Principalmente se eu estiver falando sobre busca, ou se eu estiver falando sobre uma landing page onde todo mundo vai bater ali, eu preciso ter uma estratégia de cache. Um recurso que a gente esquece às vezes é a compressão de HTTP, né, usando gzip. Isso ajuda bastante no tráfego, uma vez que mobile, redes móveis, né, 3G, 4G, aqui principalmente no Brasil, são mais efeituosas. Essa técnica ajuda bastante a diminuir a quantidade de dados transmitidos. O Protobuf e o gRPC são dois protocolos, um é um formato de dados e o segundo é um modelo de integração do Google. Eles trabalham com transmissão binária de dados, eles são mais eficientes do que um HTTP baseado em JSON. Então, é um outro ponto para olhar. Ele não se aplica a todos os cenários, são alguns cenários onde ele funciona bem, mas é importante olhar. A técnica de WebSockets, né, que basicamente é eu manter uma conexão ativa e viva entre meu aplicativo, meu navegador, no caso de uma WPA, enfim, o browser que eu estou utilizando ou o framework que eu estou utilizando com o servidor, para não ter que sempre me basear nas comunicações feitas em request response, né? Eu tenho uma cadeia aberta ali de interação com o servidor e a gente ir trocando informações in out sem precisar ter o custo de toda vez estabelecer uma negociação TCP que é caro na perspectiva do consumo de banda e da estabilidade da banda. Tá? O próximo aqui é o app size, sem dúvida nenhuma é uma questão bem importante, né? Obviamente que você vai tentar fazer com que o seu app seja o menor possível para ter a maior chance do usuário instalá-lo, né? O React Native Performance Monitor é um repositório no GitHub que te ajuda a monitorar a performance daquilo que você está construindo em React Native, portanto bem específico aqui, mas é um cara bem bacana para você ver o quanto que está indo para frente ou para trás a performance no seu desenvolvimento. Obviamente a gente fala do Dev Go Through e do console, né? São questões que a gente se atenta quando a gente está desenvolvendo, mas quando a gente vai para a produção a gente não prepara a aplicação para isso, né? Então, olhar sempre para o console de erros, principalmente nos frameworks baseados em JavaScript, que é monothread, né? Ou seja, ele vai travar na maneira com que ele está
imprimindo aquilo que você pediu para ele logar no browser, né? Então, são duas coisas que precisam prestar bastante atenção. Evitar a prática do re-render, né? Ou seja, quando eu tenho uma lista ou quando eu tenho informações sendo mostradas no aplicativo, né? E eu estiver navegando entre páginas ou estiver abrindo detalhes de itens, uma estrutura hierárquica de visão, é bem importante não redesenhar elementos na interface o tempo todo, né? Isso consome bateria, isso consome performance do dispositivo. O tamanho da imagem é bem importante, dependendo de onde eu vou utilizar dentro da aplicação. Então, é importante ter tamanhos variados da mesma imagem e usar a imagem do tamanho correto para o caso correto. Se for uma imagem pequena que eu não preciso de tanto detalhe, eu posso economizar a banda do usuário para isso, né? E o Google Lighthouse, que eu já comentei anteriormente, é uma ferramenta do Google aí para monitorar a performance, principalmente das single page applications aí da WPA. Aliás, da PWA. Bom, gente, acho que era isso. Eu queria trazer essas preocupações aí de coding tips, né, para trazer um pouco sobre engenharia de software, né, sobre como desenvolver independentemente da plataforma. Essas eram as dicas que eu queria dar. E aí, caminhando para o final aqui da nossa aula, o último tema é sobre observability, né, que é a maneira com que eu consigo entender o que está acontecendo com o meu aplicativo, entender o que está acontecendo com o meu usuário. O primeiro aqui que eu trago são os heatmaps, né? Ou seja, através do Analytics 360, ou Crazy Egg, ou Hotjar, que são ferramentas de mercado que fazem gravações de vídeo dos usuários utilizando, a UX Scan mais voltada para mobile, ou o próprio Crashlytics, ele permite eu entender por quais problemas o usuário está passando, que tipo de atrito que ele está tendo na jornada, onde que, né, no meu funil que me leva à ação que eu gostaria que o meu usuário fizesse, por que ele está saindo, por que ele está dando churn, né? Onde é que está acontecendo a perda de cliente ali e que tipo de atrito que ele está tendo na jornada. Isso é muito importante para entender o que está acontecendo no aplicativo em produção. Então, aqui algumas métricas, né? Tem lá qual que é o meu número de usuários ativos por dia, por mês, por semana, né? Quanto tempo que esses caras ficam no usuário, quanto tempo eles gastam dentro do meu aplicativo, né? Quanto tempo que esse usuário fica dentro do meu aplicativo. Quais ícones, botões que estão sendo clicados, né? Quais eventos que estão sendo gerados. Eu gostaria de gravar o device, né? As informações do device, sistema operacional, outras informações. Gostaria que... Aqui está... Nós vamos corrigir on the fly. Variables. Pronto. Eu gostaria de reportar variáveis customizadas que é relevante para o meu app, né? Eu passei aqui, na hora que eu estava falando sobre o Launch Darkly, né? Eu mapeei o segmento aqui de beta users, né? Isso é uma marcação de usuário custom, né? Uma variável custom. Imaginar que eu gostaria de pegar somente o que está acontecendo com os meus usuários numa jornada do teste AB, é o cenário B, né? Então, eu vou ver isso através dos meus heatmaps. Com que frequência que o app é aberto, por quanto tempo ele fica aberto, né? Número de novos usuários, usuários ativos, total de usuários e a gravação de erros ou exceções que foram disparadas. Esses dois pontos são bem importantes na visão de log analytics, tá? Para eu conseguir depois entrar nos logs centralizados da minha aplicação e entender o que aconteceu. Especificamente sobre log, o APM ajuda muito nesse processo, né? Aqui são algumas aplicações que giram em torno desse ecossistema de APMs. O primeiro são as métricas de API, a gente passou um pouco no caso do Spring Boot, ele já dá isso de partida, né? Que é o módulo de metrics ali, que ele vai me dizer tempo de resposta, né? Tipo de erro que está dando, número de ocorrências para determinados tipos de erros, enfim, esse tipo de coisa. Os logs da aplicação em si, para eu entender quando houve uma exceção, tratar o log como um evento, né, e lidar com isso de uma maneira estruturada. E o Distributed Tracing, que é a característica de eu conseguir enxergar uma chamada como um todo, né? Então, imagine que lá do aplicativo eu disparei, bati numa API, esse negócio desdobrou dentro de vários back-ends e voltou para o cliente final. Através dessa técnica, né, eu consigo enxergar essa transação como um todo e ver qual foi a integração que foi mais detratora nesse processo.
um dos players que fazem isso, o New Relic faz, o Dynatrace faz, o AppDynamics faz, o Splunk e o Kibana mais focados aí em logs, o Zipkin mais focado em Distributed Tracing Open Source, né, e o Prometheus focado em Time Series, em métricas Time Series. Então, esse conjunto de ferramentas aqui ajuda demais no desenvolvimento de observability dentro do seu back-end e dentro da aplicação também. Beleza, gente? Então eu fico por aqui. Essa daqui foi a nossa aula de mobile aí. Eu tentei aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês sobre esse tema. Espero aí que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido na cabeça de vocês cada um desses pontos. Ficam aqui os meus contatos, né? Meu e-mail da CT e meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para tirar dúvidas ou para postar comentários aqui no vídeo. E a gente abre um canal de comunicação. Obrigado pela oportunidade, obrigado também à Unicamp, obrigado à turma que se aproximou de mim e me convidou a fazer parte desse momento com vocês. Foi muito bacana construir esse material e essa aula com vocês, tá bom? Valeu, gente. Até mais.